Terça, 5 de dezembro, verso para memorizar. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas. Atos 17, 24. Paulo e o Deus desconhecido. Paulo não menosprezou a falsa religião ou os falsos deuses dos atenienses. Ele reuniu os pontos positivos encontrados, ainda que fossem poucos, e os explorou ao máximo. Pergunta 3. Leia Atos 17, 22 e 23. O que Paulo estava fazendo na tentativa de alcançar aquelas pessoas com o Evangelho? Então Paulo se levantou diante do conselho e assim se dirigiu aos seus membros. Homens de Atenas, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois enquanto andava pela cidade, reparei em seus diversos altares. Um deles trazia a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês adoram sem conhecer é exatamente aquele de quem lhes falo. Homens de Atenas, vejo que em todos os aspectos vocês são muitos religiosos. Paulo estava elogiando pagãos. Sua religião estava equivocada em todos os aspectos, e ainda assim, Paulo elogiou sua devoção a ela porque a devoção à espiritualidade, mesmo que equivocada, é mais louvável do que não se importar com a espiritualidade. Paulo continuou: enquanto eu passeava observando seus objetos de adoração, ao descrever seu próprio estudo da religião ateniense, Paulo comunicava uma atitude respeitosa em relação ao povo. Ele não estava entrando como um especialista autoproclamado com todas as respostas sobre como as pessoas precisavam mudar. Na realidade, ele era de fato um especialista e tinha de fato as respostas que essas pessoas precisavam, mas ele não se apresentou dessa forma, senão teria sido rejeitado imediatamente. Em vez disso, ele foi visto como alguém que se importava com as pessoas e desejava o seu bem. Comentando sobre a inscrição ao Deus desconhecido, Paulo aproveitou que poderia ser visto como um terreno comum. Eles acreditavam em Deus, muitos, na verdade, o que era um ótimo começo. Algumas pessoas na época não acreditavam e poderia abrir caminho para uma conversão mais profunda. Ele não zombou da ideia negativa de um altar a um Deus desconhecido. Em vez disso, ele apreciou e admirou um povo que se importava o suficiente com coisas espirituais para fazer o esforço e o gasto de adorar algo que nem mesmo conheciam, apenas no caso de estarem perdendo algo. Eles estavam equivocados? Claro, mas isso poderia ser abordado. O que era importante no início era que eles eram devotos no que entendiam. Isso Paulo reconheceu, era material com o qual o Espírito Santo poderia trabalhar. Paulo tinha encontrado um ponto de conversa que despertaria o interesse deles. Que pontes e pontos de contato abririam oportunidades para uma conversa mais profunda sobre Deus com outras pessoas com as quais você se relaciona?